Bom dia, papos, mames e futuros. Bom dia, Flávia. Bom dia, Andrew. Bom dia, Isa. Tudo bem? Rebeca, bom dia. Karina. Sejam bem-vindos à nossa live. Atrasei 2 minutinhos, me perdoem por isso. Tava ajustando aqui o tripé que ele tava caindo. Hoje, quinta-feira, que dia que é de janeiro? Me ajudem aí, hoje é dia 12. Estamos começando mais uma live, mais uma de 155 dias. Bom dia, Joyce. Tudo bem? Saudade. E hoje o 4º dia do nosso livro A Mãe no Lar, de John Abbott. E nós vamos ler então a respeito das influências na formação do caráter dos nossos filhos. Ontem e anteontem nós falamos a respeito de tal mãe, tal filho, a respeito de tamanha influência que a mãe tem na vida dos filhos, a ponto de aquilo que ela é, que ela faz, quem ela é, ser transmitido para o caráter do filho. E hoje nós vamos ver outras influências na formação do caráter. Então, se você ontem, de repente, se assustou um pouquinho de ai, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado vai ser transmitido para os meus filhos. Ou ai, tô tranquila porque tudo que eu tô fazendo tá certinho e meus filhos vão ser bons homens, boas mulheres. Então, hoje nós vamos ver a respeito de outras influências na formação do caráter dos nossos filhos. Ok? E o áudio tá legal? Me digam aí, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Oi, Mari, que gostoso de ter você aqui. Alguém responde pra mim, por favor, se o áudio tá ok, que aí a gente já dá início, tá bom? A Ari e a Mari falaram que tá assim, ó, até rimou. Ai, Mari. Então, vamos lá, vamos começar. Quinta-feira, outras influências na formação do caráter. Existem, é verdade, inúmeras causas operando incessantemente na formação do caráter de uma pessoa. A influência materna não é, de modo algum, a única influência que é exercida. Mas ela pode ser a mais poderosa, pois com a bênção ordinária de Deus, ela pode formar na mente infantil os hábitos e implantar os princípios, aos quais outras influências somente darão permanência e vigor. Então, mamãe, papai também, vocês que estão aí, os nossos hábitos, quem nós somos, o que nós fazemos, vai implantar na mente dos seus filhos princípios, de modo que qualquer outra coisa externa seja secundária, digamos assim. Uma mãe piedosa e fiel pode ter um filho dissoluto. Ele pode romper todas as amarras e Deus pode entregá-lo a comer o fruto das próprias artimanhas. Os pais, de tal modo afligidos e de corações partidos, podem apenas se ajoelhar diante da soberania do seu Criador que diz: aquietai-vos, essa palavra é para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A consciência, contudo, de ter cumprido com o dever, tira dessa aflição muito de sua amargura. E além disso, esses casos são raros. Então é raro o caso de pais que são piedosos, pais que são constantes na disciplina, na criação dos seus filhos, e os filhos depois entregam suas vidas aos seus próprios prazeres. Isso é raro. Vamos lá. Filhos imorais são normalmente frutos de pais que têm negligenciado a educação moral e religiosa de sua família. Educação moral e religiosa. Muitos pais são eles mesmos imorais e assim não somente permitem que seus filhos cresçam sem qualquer restrição, como por seu próprio exemplo os atraem ao pecado. Mas há outros, no entanto,
que, sendo eles mesmos retos, virtuosos e até piedosos, acabam por negligenciar a cultura moral de seus filhos. E, como consequência, estes crescem em desobediência e pecado. E pouco importa qual é a causa que leva a essa negligência. A negligência em si será ordinariamente seguida pela desobediência e vontade própria. Então, vamos lá, se você acompanhou aqui comigo, deixando claro aqui que, vamos dizer assim, o que é regra é os pais que são morais, que se dedicam à instrução, ao ensino, à criação dos seus filhos, criam bons filhos, criam boas pessoas. Isso é a regra. O que é exceção? Exceção é aqueles que os pais fazem tudo da maneira correta e esses filhos decidem por si mesmos, porque nós temos o livre-arbítrio. Esses filhos decidem seguir suas vidas entregues aos seus belos prazeres, como eles querem. Mas isso aqui está dizendo que é muito raro. E o que os pais devem fazer num caso desse é se ajoelhar aos pés do Criador e pedir a graça, pedir a misericórdia dele. Mas sabendo que eles cumpriram com o seu papel, sua função como pais. Aí então, isso é a exceção à regra. Mas o que está dizendo aqui, na maioria das vezes, muitos dos pais são imorais eles mesmos e permitem que os seus filhos cresçam sem qualquer restrição. E isso me preocupa. Filhos que crescem sem qualquer restrição. Se você já ouviu falar em disciplina positiva, calma aí, não me cancela, não deixa essa live porque eu falei só isso. Talvez você tenha ouvido falar sobre disciplina positiva de um modo equivocado, tá? Eu já estudei, já li sobre disciplina positiva e ela não é essa disciplina que as pessoas têm levado, têm falado por aí. A disciplina positiva é a criança escolher o que ela quer fazer, é ela ser livre, porque ela é um ser humano, ela precisa ser respeitada, as suas vontades, os seus desejos. Não, não é isso. Isso não é disciplina positiva, tá? Se você segue disciplina positiva, então, por favor, leia a fundo lá a raizinha de onde começou, qual é a ideia, quais são os fundamentos, porque não é isso, tá longe de ser isso. Mas, infelizmente, é isso que tem sido muito disseminado, muito falado aqui no nosso mundo, principalmente entre nós que somos pais, que os nossos filhos devem crescer sem qualquer restrição. Isso é um erro. Isso é um erro. Os nossos filhos não devem crescer sem qualquer restrição. E se você tem esse pensamento, eu digo isso com muito amor e muito temor. Que você pare e repense as suas atitudes, porque talvez a imoralidade dentro da tua casa esteja vindo de você. O fato dos seus filhos errarem, pecarem, viverem segundo os seus desejos, isso não te incomodar, muito provável que a imoralidade esteja dentro de você. Então, nós não podemos nos acostumar. Lá mais pra frente vai ter uma parte em que nós vamos estudar sobre isso nesse livro, que John Abbott diz que filhos, eles podem se acostumar com o pecado. Eles podem ter a mente e o coração cauterizados para isso e viver simplesmente no pecado, porque nós, como pais, não os repreendemos, não os corrigimos e não dissemos a ele: olha, isso é errado. Até aqui você pode, a partir daqui você não pode. Então, a mente dele está cauterizada, tanto faz exatamente isso. Então, não, os nossos filhos não podem crescer sem qualquer restrição. E isso, quando eles fazem, eles estão seguindo o nosso exemplo, rumo ao pecado. Verdade, né, Lia? Mas então tá dizendo que há outros filhos que... Há outros casos em que os pais são retos, virtuosos, e ainda assim eles negligenciam a cultura moral de seus filhos. E os filhos, em consequência, crescem em desobediência e pecado.
Então, muitas vezes, talvez você seja uma pessoa que anda em retidão, que anda em justiça, mas você fala assim, ai, eu fui muito... Me ensinaram de uma forma muito rigorosa, os meus pais eram desse jeito, os tempos eram outro, então hoje eu quero dar mais liberdade aos meus filhos. Então você continua caminhando no caminho da retidão, mas você quer deixar os seus filhos meio que sozinhos. Eu acho que seria essa a verdade. Órfãos de pais vivos, a gente tem falado muito sobre isso, sobre orfandade. Isso chama órfão funcional, tá? Órfão é aquele que perdeu os pais por óbito. Agora, os órfãos funcionais são aqueles em que os pais, os genitores estão vivos e os filhos estão abandonados. E quantos de nós aqui que passarão por essa live, quantos que vocês conhecem, ou até mesmo você, é um órfão funcional? Seus pais, eles decidiram viver a vida deles e abandonaram vocês. Talvez eles vivam em retidão, no entanto, eles se desvincularam de você emocionalmente e afetivamente. Então, nós precisamos também ter esse cuidado. Então, pouco importa. No fim, John Abbott diz aqui, pouco importa qual seja a causa que leva a essa negligência. Pouco importa o que está te levando a negligenciar o ensino dos seus filhos. Mas a negligência em si, ela será ordinariamente seguida pela desobediência e vontade própria. Então, independente do que está te levando a negligenciar a criação dos seus filhos, a sua dedicação como mãe, como pai, isso vai ter como consequência desobediência e pecado. E desde o primeiro dia, a gente disse aqui sobre a importância da constância na criação dos filhos, porque a constância vai levá-los para a eternidade. Lembra que eu disse? Nós não estamos criando filhos para o mundo, isso é um pensamento errado. Nós estamos criando filhos para a eternidade. Então, se você negligenciar, a consequência disso vai ser desobediência, o pecado, a morte espiritual. E eu não desejo isso para os meus filhos, e eu não desejo isso para os seus, não desejo isso para a sua vida. A Ari disse, nos dias de hoje, o diálogo e o relacionamento entre pais e filhos é necessário. Precisamos ser família e não somente pessoas no mesmo espaço. Exatamente. Por isso é tão importante nós conversarmos, né? O diálogo é o conversar e eu deixar que o outro converse também. Não é só eu falar, dar sermão, porque na mente da criança isso se esvazia, não é nada. Nós precisamos conversar, ter a liberdade. É difícil em certos momentos, em certos aspectos? Sim, é difícil, com certeza. Mas nós precisamos manter aberta essa ponte. Já foi criada uma ponte entre nós e os nossos filhos. Essa ponte é Jesus, assim como foi criada uma ponte entre nós e Deus. Mas agora essa ponte precisa ser acessada. Nós precisamos deixar aberto, não é fechar uma portinha e falar, não, a partir daqui os meus filhos não podem ter contato comigo, não podem ter relacionamento comigo. Agora, na nossa última viagem aconteceu algo muito interessante, muito engraçado até. Só antes disso, terminamos aqui, tá? Entregues à desobediência e à vontade própria. Então, terminamos a quinta-feira. Na nossa última viagem, a gente estava passando na estrada, e vocês sabem que tem muitos motéis em estrada, né? E aí nós passamos por uma avenida que era lotada de motéis, e eu fiquei me segurando, porque eu falei, lá vem a pergunta, e a rua não acabava mais, e um motel atrás do outro. E aí o caçula perguntou, o mesmo que perguntou, mãe, o que é virgem? O caçula perguntou, mãe, o que é motel? E aí eu respirei fundo, e aí eu falei, não vou enganar, não é um simples hotel. Eu disse pra ele, filho, motel é um lugar onde as pessoas vão pra fazer sexo. E aí ele falou assim, sério que existe isso? Eu falei, é sério que existe isso. Aí o outro falou assim, eu achei que era um lugar onde as pessoas iam
pra levar o lixo. Eu falei assim, como assim? Não, é porque sempre que a gente passa na frente de um, não sei de onde ele tirou isso, né? Coincidentemente. Sempre que a gente passa na frente de um, tem um caminhão de lixo lá. Então eu achei que era o lugar que o coletor ia levar o lixo da cidade. E aí eu ainda brinquei e falei assim, às vezes acontece muita sujeira lá, tem muita sujeira. E eles perguntaram como assim? E aí eu expliquei, olha, muitas das pessoas que procuram um motel, são pessoas que querem cometer o sexo de uma maneira incorreta, que querem cometer o sexo de uma maneira escondida. E aí acho que eles conseguiram entender. Eu não preciso deixar explícito para eles, mas eu posso explicar. E agora, quando eles passarem na frente de um motel, eles vão saber o que é um motel, vão saber o que acontece ali. Então, precisa ter aberto esse caminho. Se eu dissesse para ele, é um hotel, simplesmente, talvez isso ficasse na mente dele, mas um dia ele descobriria que a mãe mentiu para ele, que a mãe o enganou. Então, pais, mantenham o diálogo aberto com os seus filhos, sabe? Quando nós buscamos uma criação de filhos justa, piedosa, reta, nós precisamos deixar claro isso. Ari, eu quero te agradecer muito por ter falado isso aqui, sabe? Sobre o diálogo dentro da nossa casa. Se nós somos família, eu sempre falo isso, em uma família todos servem e todos são servidos. Então, você como mãe, você como pai, você também serve os seus filhos, tá bom? Fique claro isso pra você. Você serve os seus filhos, assim como eles também devem aprender a te servir. A Bíblia diz, não sei se acho que em Efésios, Paulo tá dizendo lá que todos nós devemos amar e servir uns aos outros. Então, dentro de uma casa é isso, amar e servir uns aos outros. Então, eu também amo e sirvo aos meus filhos, não apenas desejo ser servida por eles. Então, pais, saibam que as influências externas, elas podem afetar sim, na postura, na construção de caráter dos seus filhos. No entanto, o que é regra, tá? A regra é que o que os pais colocam, imprimem na identidade, no coração de seus filhos, aqueles valores serão de uma maneira tão profunda colocada dentro desses corações que o externo será secundário e ele vai encontrar uma barreira aqui. Então, seja você essa barreira contra o externo. O caráter do seu filho, que ele seja formado por você, por seu esposo. Se você é mãe solo, pai solo, então compreenda que existe um Deus que ele pode suprir a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. Existe um Deus que pode todas as coisas, que pode te capacitar. Então, creia e confie nisso. Confie que ele pode te ajudar a formar essa barreira, tá bom? E vamos terminar então com uma oração. O Andrew disse, seja no âmbito da sexualidade ou em qualquer outra área, os cristãos devem se lembrar de que são o templo do Espírito Santo e que do começo ao fim a Bíblia deixa claro quanto ao uso correto do corpo, com certeza. Então vamos orar agora, né? Agradecer a Deus por isso que nós aprendemos hoje e pedir a Ele que as outras influências, que elas consigam alcançar o coração dos nossos filhos quando elas forem benéficas. E quando não forem, que elas encontrem então uma barreira muito bem formada por nós pais. Fechem os seus olhos aí para não se distrair. Se eu ficar olhando aqui para frente, eu vou ver um monte de passarinho, vou ver minhas árvores crescendo, vou me distrair. Se você não puder fechar os seus olhos, então ouça com o teu coração para que essa palavra de hoje possa ficar bem presinha aí em você, tá bom? Na sua mente e no seu coração. Vamos lá. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou.
Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Te agradecemos porque o Senhor nos renovou, nos trouxe para mais um dia de vida, nos dando uma nova chance de melhorarmos, Deus, as nossas atitudes. Como foi dito no devocional ontem dos meninos aqui em casa, qualquer pequena mudança de atitude nossa pode ser o suficiente para mudar o mundo. Então nós te agradecemos porque no dia de hoje muitas das nossas atitudes e hábitos podem ser mudados. E eu peço que o Senhor ajude os nossos corações a se abrir para isso. Se abrir para que nós possamos ser mudados de dentro para fora. Deus, que as influências externas, o ambiente externo, não seja mais importante, não prevaleça na vida dos nossos filhos, quanto o ambiente da nossa casa, do nosso lar. Deus, que os nossos lares aqui sejam lares formados por amor, por diálogo, por compreensão e também por disciplina, Pai. Porque todo aquele que ama disciplina, o Senhor é um Deus de amor e o Senhor nos disciplina constantemente. Que nós possamos compreender que os nossos filhos não devem crescer entregues aos seus próprios prazeres, desejos, vontades. Que nós, como pais, possamos guardar o coração dos nossos filhos, guardar a mente deles, que nós possamos protegê-los enquanto eles ainda são imaturos para isso. Jesus, nos capacite como pais, nós estamos pedindo isso todos os dias. Nos capacite como pais para que possamos criar os nossos filhos para a eternidade, Senhor. Que o caráter deles, Senhor, seja conforme a tua vontade, Pai. Por isso nós pedimos a tua ajuda para a formação dos nossos filhos, dia após dia. Que de bons meninos e boas meninas eles se tornem bons homens e boas mulheres. Que alcancem outros corações, que alcancem outras gerações e que possam ir muito além de onde nós podemos chegar até aqui. Jesus, nos ajude a proteger a mente e o coração dos nossos filhos. Que as nossas palavras sejam doces, sejam amáveis, que com nossas palavras e atitudes nós possamos servi-los em amor, Pai. Nós queremos nos colocar aqui na posição de servo dos nossos filhos. Sim, Deus, nós queremos ser os servos dos nossos filhos. Não mordomos, Deus, que fazem tudo o que eles querem, mas para servi-los em amor. Para servi-los como nós somos diariamente servidos pelo Senhor Jesus. Assim como Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Pai. Nós nos colocamos em uma posição mais baixa para enxergar quem os nossos filhos são. Que o mesmo Espírito Santo que habita em nós, habita o coração deles. E que nós possamos tratá-los de um modo melhor, de um modo mais respeitoso, compreendendo quem eles são, suas limitações, e possamos ajudá-los a chegar ao alvo, Senhor. Que os nossos filhos sejam criados para a eternidade. Esteja conosco, Pai, nessa jornada. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pedimos e agradecemos a Deus. Eu brinco de vez em quando que criar filhos com Jesus é muito legal, porque a gente pode fazer guarda compartilhada, né? Só que diferente da guarda compartilhada do entendimento humano, que um dia tá aqui e outro dia tá ali, não. Essa guarda compartilhada é compartilhada juntinho. Eu e Jesus estamos aqui, eu, no caso aqui em casa, eu, Papis e Jesus estamos aqui e ao mesmo tempo estamos cuidando dos nossos filhos. É isso, gente. Muito obrigada por todos vocês que passaram por essa live, todos vocês que ficaram até o final. Que o dia de vocês seja abençoado. Faça chuva ou faça sol. No caso aqui tá bem nublado. Lembre-se que dias cinzentos não são o checkmate pro seu humor, tá? O dia pode estar cinzento lá fora e tudo radiante e brilhante aqui dentro, tá bom? Deus abençoe muito seu dia.
o seu trabalho, lembrando que cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos é um belíssimo, um digno trabalho. E eu vou deixar essa live salva para a gente poder compartilhar depois com outras pessoas, assistir com mais calma, ouvir com mais atenção também. Um beijo grande para vocês, a gente se vê já nos stories. Até mais. Amém, Tânia, que seja colorido. Isso aí, a gente profetiza na sua vida. Se o seu dia aí por dentro tá cinza, então que a partir de agora ele se torne colorido. Em nome de Jesus. Um beijo!